vivo. Daqui a pouco eu clico em transmitir ao vivo aqui. Aí a gente já começa a live. Hoje a live é interessante. Eu vou falar de ponta a ponta como você estrutura uma operação. De ponta a ponta como você estrutura uma operação como um todo. E claro que eu vou falar sobre planejamento, programação e controle de produção, demanda, capacidade, tudo que envolve as áreas ali que ficam no entorno de uma operação. E como sempre, eu espero aqui 5 minutos. Deixa eu ver para que lado que eu estou tombando aqui, para eu ficar mais centralizado, tem que ficar mais para cá, né? E como sempre, eu espero 5 minutos aqui iniciais para as pessoas entrarem aqui na live, porque aí as pessoas comentam também, a gente vai trocando ideia aqui durante a live. Então vou esperar os 5 minutos iniciais aqui e daqui a pouco começamos. Talvez você esteja assistindo essa live ao vivo, tá? Então espera 5 minutinhos. Essa live é ao vivo não? A gravação da live, então espera 5 minutinhos aí para a gente começar. Daqui a pouco eu começo aqui. Deixa eu organizar a outra tela aqui. Daqui a pouco começamos. Esperando mais um pouquinho. 7h31, entrei 7h30 em ponto. 7h30. E lembrando, tá? Lembrando você, tem live de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, às 7h30 da noite, sempre com um assunto diferente aqui sobre supply planning. E se você não sabe o que é supply planning, tudo que envolve planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, abastecimento, estoques, sales and operations planning, integrated business planning, sales and operations execution, integrated tactical planning, tudo que envolve estas áreas, planejamento de recursos como um todo, este é o supply planning. Então é sobre isso que eu falo aqui para vocês nessa live, tudo sobre estas áreas. E vamos seguir aqui então, esperando mais um pouquinho, 5 minutos iniciais. Esperar mais um pouco para ver se outras pessoas vão entrando aqui. 5 minutinhos. E você, trabalha com SNOP, com SNOI, com PPCP, com planejamento de materiais, com planejamento de capacidades? Com o que você trabalha? Depois coloca nos comentários aí da live quais problemas você enfrenta nestas áreas e em qual ponto você precisa de ajuda, qual ponto você gostaria de resolver aí nestas áreas. 7h33, daqui a pouquinho. Começamos, mais 2 minutos aqui e começamos daqui a pouco. Mais alguns minutos. Para você que pegou essa parte aqui do vídeo, eu vou falar sobre operação como um todo, como você constrói, estrutura os seus controles e constrói algo que realmente você consiga, de uma forma que você consiga organizar uma operação e entender exatamente o que está acontecendo. De ponta a ponta, são 5 blocos fundamentais para você conseguir organizar uma operação e estruturar uma operação. 5 blocos muito críticos. Só vou esperar aqui 7h34, mais 1 minuto já começamos. Mais 1 minutinho. 1 minutinho. 7h34. Já deu 7h35 aqui, então vamos começar. Depois, se você pegar as lives aí, depois o vídeo gravado, você vai ver que começo sempre 5 minutos depois.
para esperar mais um pouco. Então vamos seguir aqui com o tema da live, falar sobre controle de operação integrado. Eu chamo dessa forma, eu chamo de COI, controle de operação integrado, e você vai entender de ponta a ponta como você estrutura uma operação. Tem 5 grandes blocos, tá, para você conseguir estruturar uma operação. E se você trabalha com planejamento, programação e controle de produção ou qualquer área relacionada a isso, é fundamental que você entenda estes 5 grandes blocos, porque pode ser que você tenha um problema específico em um destes blocos e aí você consegue atacar esse problema e resolver ele especificamente. E aí eu já vou falar dos 5 grandes blocos, depois eu entro no detalhe de cada um deles para você entender como tudo funciona, tá? Então imagina o seguinte, você está ou estruturando uma operação, ou você entrou em uma operação agora e você precisa organizar não só o planejamento de produção, mas a operação como um todo. Por onde você começa? O que você faz? E primeiro ponto, eu vou falar o nome dos blocos para você entender. Primeiro ponto, meio óbvio, mas eu vou falar o que tem dentro desse bloco, e é você fazer uma avaliação do todo. Segundo ponto, avaliação e construção da fundação, como você estrutura a sua fundação ali de dados, controles, como você faz o mapeamento de tudo isso, para você realmente conseguir entregar resultado, perfeito? Terceiro ponto, avaliação e construção dos fluxos, como que você olha para os seus fluxos de produção, os controles que você tem ali, como que você desenha tudo isso para que fique fácil entender e fácil controlar tudo o que está acontecendo. Quarto ponto, definição dos processos e ferramentas de controle. Como que você estrutura os seus processos e que tipo de controle você coloca para que isso funcione bem, para que funcione de forma estruturada. E aí o quinto ponto, avaliação e construção dos processos de gestão. Então tem estes 5 blocos que você precisa olhar e dentro de cada um destes blocos tem várias etapas que você precisa construir e eu vou passar por algumas dessas etapas aqui para você entender. E você que trabalha nessas áreas, qual o principal ponto aí? No principal não, mas qual um dos pontos para você conseguir crescer e se desenvolver profissionalmente? Um dos pontos é você entender e conhecer a operação como um todo, porque a partir do momento que você conhece o todo, a sua capacidade de entregar resultado, a sua capacidade de argumentar com outras áreas, de construir o contato com outras áreas fica muito maior. E eu sempre falo, tá? Planejamento, programação e controle de produção, planejamento, programação e controle de materiais, demanda, várias áreas, elas estão no centro. E se elas estão no centro, você precisa conhecer o todo de uma operação. Eu vou retomar aqui os 5 pontos, tá? Avaliação do todo, avaliação e construção da fundação, avaliação e construção dos fluxos, definição dos processos e ferramentas de controle é o 4º ponto e avaliação e construção dos processos de gestão é o 5º ponto, e eu vou entrar aqui agora em cada um deles para que você entenda exatamente o que você precisa construir em cada um desses pontos. Então pense o seguinte, ou você entrou em uma operação ou você quer melhorar uma operação aí. Então o que você faz, tá? Primeiro passo, na avaliação do todo, tem 3 blocos que são críticos quando você vai fazer uma avaliação do todo de uma operação. Primeiro bloco é um desenho, tem o bloco ali de avaliação do todo, né? Mas primeira etapa é um desenho do macrofluxo da operação. Então, como a sua operação está estruturada? Quais são as etapas? Só que num nível macro, tá? O produto entra por onde, passa por onde, esse já é um nível mais de detalhe. Você primeiro desenha um macrofluxo macro, o próprio nome já diz, né? Macrofluxo da operação. Por que isso é importante? Se você já está em uma operação, você já conhece esse macrofluxo. Mas se você entra em uma operação nova e não faz esse macrofluxo, você fica completamente perdido e você não sabe onde você começa e por onde você começa a resolver os problemas. Então é fundamental que você faça este desenho. Segundo ponto, você já desce mais um nível de detalhe e você constrói o seu diagrama de complexidade. O que é isso? O que é diagrama de complexidade? Como que eu faço isso? Pense o seguinte,
E aí, isso, se você tem uma operação muito simples, se você toca uma produção muito simples, isso não vai fazer muito sentido, mas se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, você vai ter que abraçar operações mais complexas, então o desenho do diagrama de complexidade é fundamental. O que é isso? Tá? Por onde o produto entra? Primeiro ponto. O produto não. Matéria-prima entra. Vem de onde? Vem de qual fornecedor? Vem de um depósito externo? Você tem um outro depósito fora? Passa por um processo produtivo? Tem subcontratação? Quantos processos produtivos você tem dentro aí da sua operação? Depois, você tem alguma matéria-prima que passa por um processo produtivo, volta para o estoque? Como que funciona todo esse fluxo? Então, esse é o diagrama de complexidade. Você tem que desenhar isso para você ter clareza de todos os pontos da sua operação e aí, consequentemente, você consegue entender o que está acontecendo e consegue entregar muito mais resultado, porque depois você vai colocando os pontos de controle nos locais certos. E, além disso, você fez o seu diagrama de complexidade, ok? Você desenhou isso, fez o diagrama de complexidade. O que você precisa fazer? Você tem que ter também um fluxo quantitativo. Tá? Tem um diagrama de complexidade, quantas máquinas eu tenho, quantos equipamentos, quantos processos, como tudo isso funciona no todo. Então é fundamental que você consiga construir isso, porque isso dá visibilidade e facilita o entendimento da sua operação. No momento que você coloca esse diagrama de complexidade aí num papel, tá? Ou numa tela, eu prefiro colocar isso num papel maior, aí você entende, nossa, tem esse ponto aqui, nesse ponto eu não tenho controle. Ou aqui, ó, eu deveria ter um depósito separado no sistema, mas eu não tenho esse depósito separado, então, consequentemente, eu não consigo fazer um controle. Nesse ponto aqui, não tem um responsável por esse controle. Então, eu preciso colocar um responsável. Quando você faz esse mapeamento da forma correta, de forma estruturada, tudo fica claro. E aí você parte, talvez você tenha uma operação super complexa, mas você pega uma operação complexa e num desenho destes, você transforma em uma operação simples. Fica muito mais fácil de visualizar e entender o que está acontecendo. Tá? Então, de desenho do diagrama de complexidade, depois você precisa colocar isso num fluxo quantitativo ali, dimensionando tudo o que está acontecendo. Por que isso é importante? Tá? Vou voltar mais um ponto. Você está numa posição central em uma operação. Central. Você depende de várias áreas. Eu estou soltando vários vídeos, vários cortes essa semana, falando sobre os pilares do planejamento de produção, do supply planning como um todo, e um dos pilares é a dependência. E dado que você depende, você precisa ajudar as outras áreas na solução dos problemas, no desenho ali dos problemas. E isso que eu falei do diagrama de complexidade, posicionamento no nível diagrama de complexidade e o fluxo quantitativo, é assim que você apoia as outras áreas para a solução dos problemas. Para a solução de uma diferença de estoque, movimentação de materiais entre depósitos, dificuldades aí entre as áreas, para você conseguir dimensionar a sua capacidade de produção da forma correta. Então, a partir do momento que você constrói esse desenho, tudo fica mais fácil. E aí talvez você esteja pensando, mas eu não vou conseguir construir esse desenho aqui na minha operação. Não tem problema nenhum, porque você passa a conhecer sobre isso, a entender como funciona. E aí, se surge uma oportunidade, você constrói esse desenho e ajuda a resolver aí uma operação. Ou, se você vai, por exemplo, passar por um processo seletivo, como que você responde? A pessoa que está te entrevistando vai lá e coloca uma pergunta. Como que você resolveria essa operação aqui? Como que você responde? Qual que é o passo a passo que você coloca? Tá? Se você consegue responder isso de forma estruturada, você com certeza vai ter muito mais credibilidade aí no processo seletivo e vai passar com muito mais facilidade. Ok? Então, falei desse bloco e, além disso, dentro desse bloco de avaliação do todo, é fundamental você entender em qual ponto de complexidade a sua operação está. Tem muito profissional que se
perde, tá, nos controles ali de uma operação, porque tem uma operação muito complexa na mão e não consegue quebrar isso em pedacinhos menores para que isso fique mais fácil de controlar. E isso é posicionar a operação em um nível de complexidade. Ah, como você faz isso? Eu vou fazer um merchan aqui, né? Dentro do método LBP eu explico exatamente como que você faz o posicionamento no nível de complexidade, como que você coloca a sua operação dentro do quadrante LBP, como que você constrói isso da forma correta. Mas não era o objetivo aqui falar sobre o método LBP, o objetivo aqui é te explicar, passar um conteúdo aqui muito rico para que você entenda uma operação como um todo e, consequentemente, consiga entregar resultado aí como profissional. Perfeito? Então, falei do primeiro bloco. Se tiverem comentários, comentem aí, que é muito produtivo, é muito rico quando tem comentários aqui sobre isso. E recordando, tá, para quem entrou agora na live, eu estou falando sobre controle de operação integrado, como você estrutura uma operação como um todo para que você tenha controle de tudo o que está acontecendo. Eu estou passando por 5 blocos aqui. Primeiro bloco, avaliação do todo, foi esse que eu falei com muito detalhe até agora. Segundo bloco, avaliação e construção da fundação. Fundamental que você faça isso. Terceiro bloco, avaliação e construção dos fluxos. Quarto bloco, definição dos processos e ferramentas de controle. E quinto bloco, avaliação e construção dos processos de gestão. Tá? Fundamental que você olhe para estes 5 blocos e entenda se a sua operação está performando de acordo com estes 5 blocos. Perfeito? Deixa eu beber uma água aqui. E seguindo aqui, daqui a pouco eu olho os comentários, mas seguindo aqui, quando a gente pega o segundo bloco, que é a avaliação e construção da fundação, eu divido esse bloco em 3 partes. Ah, por que é importante construir a fundação? Porque se você não tem fundação ali, você não consegue analisar os dados, você não consegue mapear tudo da forma correta, você não consegue definir a gestão, definir quem vai ser o responsável por controlar cada uma das etapas. Então você precisa avaliar e construir essa fundação. Isso precisa funcionar da forma correta. E dentro da fundação são 3 fases, tá? Primeira fase, camada de dados. Planejamento, programação e controle de produção, Sales and Operations Planning, Sales and Operations Execution. Tudo que envolve estas áreas, planejamento de materiais, planejamento de demanda, planejamento de capacidade, tudo, absolutamente tudo que envolve essas áreas, funciona sobre dados. Você não tem como desenvolver o trabalho se você não tem os dados corretos para você trabalhar. Então, essa camada de dados ela precisa estar muito bem estruturada. E tem muita gente que fala, mas dados é algo muito complexo. E não, tá? Não, essas áreas lidam com dados desde sempre, tá? Desde sempre. Inclusive, ontem eu estava lendo 2 artigos, um artigo de 1980, de uma empresa que, através de dados, né, só que isso em 1980, resolveu reestruturar toda a sua cadeia ali de abastecimento, e uma outra empresa que é mais famosa, a primeira empresa é a Benetton, que produz roupas, e a outra empresa é a HP, que faz computadores, impressoras, que fez a mesma coisa, só que isso em 1997. Então as empresas lidam com dados na área de supply planning, planejamento, programação e controle de produção, demanda, lidam com dados desde sempre. Então, construir a sua camada de dados é fundamental. E aqui não é algo super complexo, não. O que faz parte da sua camada de dados? O que faz parte? Primeiro ponto, equipamento, máquina e os recursos. Todos os recursos. Ah, que tipo de recurso, além de equipamento e máquina? Ferramenta, depósitos, os depósitos que você utiliza ali, depósitos até virtuais, não estou falando nenhum depósito físico, mas os depósitos virtuais têm que estar muito bem mapeados, estruturados. Isso é dado que você usa, tá, para você estruturar o seu processo de planejamento e para você tomar decisão depois. Isso é dado, é dado. E eu vou dar um exemplo de algo que você precisa fazer entre os depósitos para você poder ter um controle redondo e, por incrível que pareça, tem empresa que não faz isso até hoje. O depósito de manufatura virtual ali, físico
com certeza, tá? Mas além do físico, o virtual, o depósito de manufatura, o depósito de produção, ele precisa ser separado do depósito onde você faz o controle, do depósito real ali do armazém. Ele tem que ser separado. Se você mistura isso, todos os desvios que você tem ali de consumo no seu processo produtivo, eles vão sujar o seu controle de estoques, vão bagunçar tudo e você não vai conseguir saber onde está a diferença. Então, primeira coisa é separar. Se você conseguir ter outro nível de separação, melhor ainda, porque você consegue identificar onde você tem problema. Então, o depósito também é um recurso. Equipamentos e máquinas são recursos. Daqui a pouco eu falo de outros pontos que estão conectados a equipamentos e máquinas. E, por incrível que pareça, tem empresa, dependendo do porte, dependendo do tamanho, que não tem as listas corretas ali de máquinas, de ferramentas. De ferramenta, é sério isso, tá? Tem empresa que não tem uma lista redonda de ferramentas. Você tem que ficar caçando informação ali para você conseguir fazer o processo de planejamento. E sem isso, você não consegue executar o processo de planejamento da forma correta, ok? Então, primeiro ponto ali, equipamento, máquinas, equipamentos e recursos como um todo. Segundo ponto, produtos e materiais. Se você não tem os seus dados ali de produtos e materiais bem mapeados, redondos e funcionando da forma correta, você vai ter um problema sério. E aí tudo que está conectado a produtos e materiais tem que funcionar direito também. Você tem tanto código, descrição, família do produto, aí você vai ter ali ponto de reposição, estoque de segurança, tamanho do lote, fornecedor ali de um material específico conectado ao material, cliente do produto. Então tem que estar tudo redondo. Isso faz parte da sua camada de dados. E tem um passo a passo para você fazer isso funcionar direito. Você tem processos de gestão que você pode colocar para funcionar, por exemplo, trabalhar em listas, dar visibilidade destes dados para que eles meio que se atualizem, e a correção dos dados ela fica automática a partir do momento que você começa a dar visibilidade nos problemas que você encontra ali nesses dados. Tem muita gente que chega me perguntando, mas a minha... Daqui a pouco eu vou entrar nisso de lista técnica, tá? Que eu ia falar agora. Mas a lista técnica está errada, o roteiro de produção está errado. Como você está dando visibilidade disso? O que você está fazendo para dar visibilidade disso? Está transparente? Não está? Está só escondido ali dentro da caixa preta do seu ERP e ninguém está olhando para isso da forma correta? Então, você precisa dar visibilidade. Isso é técnica de gestão, tá? Modelo de incentivo, técnica de gestão para você dar visibilidade para isso. Então, produtos e materiais. Terceiro bloco ali da parte de cadastro, de dados, clientes e fornecedores. Isso também precisa estar redondo e, por incrível que pareça, tem muita empresa que tem isso errado e não funciona direito. Por que tem que estar redondo? Como que você vai fazer o planejamento de materiais se você não tem um fornecedor correto ali definido, se você não tem o prazo de entrega definido, se você não tem, por exemplo, os pedidos de compra dentro do sistema redondos, com os prazos de entrega corretos? É impossível você fazer um planejamento de materiais da forma correta se você não tem isso pronto. Então, clientes e fornecedores. Quarto ponto, extremamente crítico, eu chamo de pré-movimento. E trabalhar em listas, tá? Trabalhar em listas, que é o modelo de gestão, resolve muito os problemas que você tem com o pré-movimento. O que é um pré-movimento? Um pedido de venda é um pré-movimento. É um pedido que foi colocado, só que a movimentação do material ainda não aconteceu. Um pedido de compra também é um pré-movimento. Um pedido que foi colocado, só que o material ainda não chegou, não teve uma movimentação ali, não aconteceu nada com aquele material ou com aquele produto acabado. E vou falar um negócio que é incrível, tá? O que eu vou falar aqui agora. Se você vive isso, coloque nos comentários. Mas estamos em 2025 e tem empresa que ainda tem pedido de compra errado, prazo de entrega errado, tudo desorganizado, não consegue tomar decisão, não consegue fazer um planejamento de materiais redondo, tem que ficar conversando com um monte de gente para caçar ali o prazo de entrega e entender o que está acontecendo. Aí, consequentemente, a fábrica para de produzir. Enfim, vira um pandemônio ali com um monte de problema, um monte de confusão.
Então, pré-movimentos tem que funcionar da forma correta. Eu falei de 4 pontos. Quinto ponto, os próprios movimentos. Consumo de material, você tem que ter esse dado aí correto, ele tem que estar redondo. Tá? Se não está redondo, como que você faz para esse dado aí estar redondo para que você consiga tomar a decisão da forma correta? Tá? Fundamental que você entenda isso e estruture isso da forma correta. Então, de movimentos, consumo. Movimento também, pedido de entrada de produto, entrada de material, mesma coisa. Como que está o recebimento dos materiais? Esses movimentos estão redondos, estão bem mapeados? E tudo o que eu estou falando aqui, tá? Tem coisas que são meio óbvias, que você pensa, isso claro que é óbvio, mas resolver isso não é trivial. E se você está numa operação onde isso é redondo, onde funciona muito bem, perfeito, parabéns. Só que pode ser que você vá para uma oportunidade onde isso esteja uma bagunça e aí você seja o responsável ou a responsável por resolver esses problemas. Fundamental que você tenha isso em mente, tá? Que resolver esses problemas é algo muito crítico e que talvez isso caia no seu colo em algum momento e você tenha que estruturar uma solução para resolver esta camada de dados. E eu falei de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Sexto ponto, o mais complexo, o mais difícil, é o ponto que as pessoas mais reclamam. Eu recebo muita reclamação disso de profissionais aí da área. Lista técnica e roteiro de produção, que é outra coisa que precisa funcionar de forma estruturada e redonda. E talvez você pense, mas é muito difícil estruturar isso e organizar e cobrar da outra área. Não, não é difícil. Tá? Tem método para você fazer isso direito. E a partir do momento que você utiliza listas para cobrar a outra área e a partir do momento que você deixa isso transparente, a outra área ela vai resolver o problema. Tá? É natural que isso aconteça, é natural que o problema seja resolvido sem você colocar muita energia e muito esforço. E recordando, para falar aqui o que estamos falando hoje aqui na live, estou falando sobre controle de operação integrado, como você controla uma operação de ponta a ponta, e aí vale para uma produção, vale para um processo de revenda, gestão de estoques, tudo que está relacionado à operação, tá? Tudo de ponta a ponta. Eu estou falando das 5 etapas, dos 5 blocos que você precisa olhar em uma operação, ok? Então, falei de avaliação do todo, desenho do macrofluxo da operação, diagrama de complexidade, posicionamento no nível de complexidade, 3 pontos ali de avaliação do todo. Falei também da camada de dados, bloco fundamental, importantíssimo, que você precisa estruturar, tem que estar redondo, tem que funcionar da forma correta. E agora, e aí eu estou falando do segundo bloco, né, que é a avaliação e construção da fundação. Se você não tem uma camada de dados estruturada, você não consegue construir uma fundação estruturada. É a mesma coisa que você tentar construir uma casa sem construir a fundação. Ali vai ter problema, a casa vai cair depois. E camada de dados, mesma coisa. Sem essa parte estruturada, nada funciona. Você tem que trabalhar isso. E eu sei que é complexo, tá, o que eu vou falar agora, mas não é que é complexo, é um peso para muitos profissionais dessa área. Preciso ajudar a resolver várias partes aqui da operação. Não, a questão não é ajudar, é dar visibilidade para esse tipo de problema para que eles sejam resolvidos. Porque se as pessoas não resolverem esse tipo de problema, lembre-se de um dos pilares ali do planejamento, programação e controle de produção. Você depende de outras áreas. Então, se as pessoas não resolverem o problema, você vai ficar você vai ser cobrado por isso no final das contas. Porque os profissionais dessas áreas são muito cobrados por resultado e eles estão ali na ponta, né? Então, se alguma coisa falha na operação, é esse profissional que vai ser cobrado por resultado. É você que vai ser cobrado por resultado, então você precisa encontrar uma forma de apoiar as outras áreas para que as outras áreas resolvam essa camada de dados que eu falei aqui agora, ok? Deixa eu beber uma água aqui.
Se tiverem comentários, coloquem aí se vocês têm problemas com estes dados, se você tem a avaliação do todo aí da sua operação, se está estruturado, se você entende como a sua produção funciona, como tudo funciona aí no seu negócio, fala aí nos comentários também, que é super bem-vindo. Tomar uma água aqui, eu estou falando há 29 minutos. 29 minutos de live, sempre faço um intervalozinho aqui no meio da live para beber uma água. E eu vou continuar, mas comentem aí se vocês tiverem algum ponto crítico. E seguindo, tá? Seguindo. Nesse segundo bloco, que é a avaliação e construção da fundação, a gente entra num ponto que é mapeamento e avaliação. O que é isso, tá? Aqui já entra um bloco de análise, entender o que está acontecendo, entender como está o seu portfólio de produtos. Você já está mapeando e avaliando, tá? Mapeando e avaliando nesse segundo bloco. Então você construiu sua camada de dados, a sua camada de dados está relativamente redonda, relativamente funcionando ali, então você já entende o que está acontecendo com o seu bloco de dados. E nessa parte de mapeamento e avaliação, primeiro ponto é o mapeamento do portfólio de produtos. Tá? Primeiro bloco. Você precisa entender o que está acontecendo com o seu portfólio de produtos, qual o comportamento da demanda, como é o seu portfólio de produtos, se você tem produtos que são make to stock, feitos para estoque, ou make to order, feitos sob encomenda, se você tem um bloco ali que é um assembly to order. Então, é importantíssimo que você faça o mapeamento do seu portfólio de produtos. Porque a partir do momento que você faz isso, você começa a estruturar o seu portfólio de produtos. Então, você faz uma limpeza e organização do seu portfólio de produtos. Tem um monte de empresa que tem não só o portfólio de produtos, né, mas a base de cadastros, mas tem produto com pouca venda, produto que está parado no estoque, produto que é exclusivo de um determinado cliente que não precisa ter exclusividade, porque esse mesmo cliente pode comprar o outro produto que ele é padronizado. Então tem um trabalho enorme que você pode fazer na organização do seu portfólio de produtos. Fundamental que você tenha isso em mente. Então, dado que você fez isso, você constrói a sua lista de portfólio. Você não pode, tá? Dependendo do tamanho do seu portfólio de produtos, não dá para você trabalhar só com os dados que você tem dentro do ERP. Não dá. ERP não é ferramenta de análise. Entenda isso. Não é dentro do ERP que você vai analisar os dados e tomar decisões. Não é ali dentro. Porque, de novo, ERP não é ferramenta de análise. Então, no seu portfólio de produtos, você precisa construir uma lista. O que é uma lista? É um arquivo com linha e coluna que tenha o seu portfólio de produtos que você consiga visualizar. Tá? Visualizar é ferramenta de gestão. Se você visualiza ali o seu portfólio de produtos e entende o que está acontecendo, vê o código, vê a descrição, vê todas as famílias ali em uma lista, entende onde está faltando organização ali nas famílias, você vê uma lista dos pontos de reposição, uma lista dos estoques de segurança, uma lista da classificação ABC, e não só ABC, né? Porque só a classificação ABC não resolve o seu problema. Então, a lista é fundamental para você conseguir visualizar o que está acontecendo. E aí, dado que você tem essa lista de portfólio, você faz duas coisas, tá? Duas coisas. Lembrando que a gente está falando sobre mapeamento e avaliação dentro da parte de camada de dados e eu entrei em portfólio de produto, tá? Aí você consegue fazer duas coisas que são fundamentais para você estruturar o seu processo de planejamento. Duas coisas muito críticas, que é uma nota para o seu processo de cadastro. Tá? Então, como é o cadastro de produto? Como tudo está estruturado? Quem faz o cadastro? Como faz? Funciona ou não funciona?
Primeiro ponto. E segundo ponto, uma nota para a qualidade dos cadastros. Porque no momento que você faz esse olhar para o seu portfólio, se você nunca fez isso, ou se ninguém nunca fez isso, vai pegar um monte de inconsistência. Tá? Eu diria que de cada 100 empresas, em 95 vai ter inconsistência no cadastro que precisa dessa organização, dessa nota para a qualidade dos cadastros, dessa estruturação de tudo isso. E aqui, um parênteses, está gigante. Perceba que planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoques, supply planning como um todo, sales and operations planning, sales and operations execution, tudo isso vai muito além destas áreas. Muito além. O ideal, tá, é que você olhe estas áreas e até pare, não pare agora na live, né, mas anote isso, tá? Se você está assistindo a gravação, anote isso, IBP, que é Integrated Business Planning. Tá? A metodologia do IBP é o melhor formato para você olhar o supply planning como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da metodologia tem esse bloco de portfólio também. Dentro do IBP tem esse bloco de portfólio que eu estou falando aqui, de revisão do portfólio, organização do portfólio de produtos. Então, e esse bloco é extremamente crítico. Então, IBP, Integrated Business Planning, quem desenvolveu isso foi a Oliver White. Se você não conhece, pesquise quem é essa instituição, de onde veio. Oliver White, IBP Integrated Business Planning. Você vai ver que eles têm um desenho ali que na parte superior é o Integrated Business Planning e aí na parte inferior é o Integrated Tactical Planning. O que é isso? Você tem um bloco que olha mais médio prazo, tá? Então, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Esse é o bloco do Integrated Business Planning. E você tem um bloco inferior, que é o Integrated Tactical Planning, que olha mais curto prazo, olha 3 meses, tá? 3 meses, se eu não me engano. E olha numa granularidade menor, então olha consolidado por mês. E o outro olha numa granularidade maior, olha aberto por semana. Se você quer entender uma operação como um todo, como você deveria controlar, é importante que você conheça essa metodologia, tá? Que você conheça, é muito importante. Então, falei de mapeamento e avaliação. E próximo passo, tá? Dado que você estruturou sua camada de cadastros, você fez um mapeamento e avaliação, deixou tudo funcionando ali teoricamente, fez uma limpeza nos cadastros, aí você entra na definição da gestão. Por que definir a gestão é importante? Se você não tem os processos de gestão bem estruturados, você vai ter que ajudar a construir. E aí quem ajuda a construir colhe os benefícios disso. Tá? De novo, quem ajuda a construir os processos de gestão, depois vai colher os benefícios disso, de dois lados. De um lado, como um profissional que tem muito mais credibilidade, porque ajudou a construir, porque se empenhou em construir, em estruturar um processo de gestão, então tem esse lado, e tem o lado dos resultados também, porque dado que você construiu o processo de gestão, você definiu ali a gestão, você com certeza vai ter muito mais resultado lá na frente. Tá? Fundamental que você tenha este pensamento aí na sua cabeça também. O que entra dentro de definição da gestão? E aí, lembrando, tá? Vou recordar para quem entrou na live agora, estamos falando de controle de operação integrado, como você avalia uma operação como um todo, tá? São 5 blocos: avaliação do todo, avaliação e construção da fundação, avaliação e construção dos fluxos, definição dos processos e ferramentas de controle e avaliação e construção dos processos de gestão. Esses 5 blocos, eu estou falando de cada um deles aqui, e aí é importante que você anote o que eu estou falando aqui, porque depois você consegue aplicar aí no seu dia a dia. Deixa eu beber uma água aqui e comentem aí se vocês fazem alguma coisa nesse sentido, se tem algum processo desenhado desta forma, da forma que eu estou falando aqui. Eu vou continuar, tá?
Quando você entrar na definição de gestão, você tem vários blocos aqui dentro, tá? Primeiro, como que é o fluxo de cadastro e atualização de cadastro de um produto, de um material intermediário? Como é esse fluxo de cadastro e atualização? Ele funciona? Primeira parte. Por que é importante isso? Porque você está no centro da operação. Se isso não funciona, se não está redondo, você tem que matar esse problema na raiz. Senão você que vai sofrer as consequências disso, e aí depois é você que fica reclamando que o cadastro está errado, que não funciona. Então, definição da gestão. Quem está fazendo isso, como é o fluxo, se funciona ou não funciona. É importante você ter isso em mente. Segundo ponto dado que você está desenhando esse processo, como é o fluxo de documentos aí nesse processo? Passa por qual área? Qual tela é utilizada? Como é feito o cadastro? Quem é responsável? Tá? Segundo ponto, e aí não só para cadastro, tá? Eu estou falando de todo fluxo ali relacionado à camada de dados. Então, como é cadastrado um pedido de venda, como é cadastrado um pedido de compra, como é cadastrada uma requisição de compra, quem atualiza o cadastro e com qual frequência, é necessário atualizar ou não é, quem é responsável por fazer a gestão da lista e de portfólio, quem define o local de divulgação ali da qualidade desses dados, qual a frequência de avaliação desses dados. Então, é extremamente crítico que você ajude a organizar um processo de gestão para esse bloco, tá? É muito, muito crítico. Perfeito? Porque se você não faz isso da forma correta, daqui a, vamos supor, você fez uma organização ali no seu portfólio de produtos, reorganizou os cadastros, estruturou tudo, deixou tudo redondo. Se você não organiza isso da forma correta, tá? O processo de atualização e a gestão disso vai passar 3 meses, vai estar tudo bagunçado de novo, e aí você vai começar a ter um monte de problema que você não sabe de onde vêm os problemas. E problema por cadastro errado, e não só cadastro, tá? Por ter uma camada de dados errada, é muito ruim, tá? Estoque errado, depósito errado, movimentação de material errada, lista técnica errada, que consumiu o material errado. Tem uma infinidade de problemas que você pode ter se essa camada não funcionar da forma correta. E aí, voltando, tá? Lembrando que você, como profissional da área, você está no centro, tá? Entenda isso. E é você que sofre as consequências de não ter isso funcionando da forma correta. Então, você, como dependente das outras áreas, você precisa apoiar na estruturação e na organização de tudo isso. Perfeito? Falei de cadastros, falei de definição da gestão, tem muitos detalhes aqui dentro, mas é importante que você tenha essa visão do todo aí em mente, tá? Muito importante. Dentro do método LBP tem uma parte disso tudo, tá? Como que você faz o macrofluxo da operação, como você trabalha em listas, como que você atualiza tudo isso da forma correta. E lembrando, tá, que a metodologia é o método LBP que já entregou muito resultado e você é direcionado na organização de parte disso, que é a parte mais importante e mais crítica para você conseguir entregar resultado. E crescer e se desenvolver profissionalmente, que é esse o objetivo aqui desse perfil. E seguindo, tá? A gente entra agora no terceiro bloco que está relacionado a manufatura, relacionado a estoques, relacionado à movimentação dos materiais ali como um todo. Ok? Fundamental que você olhe para isso da forma correta. Primeiro ponto é o quantitativo entre áreas. Então, você precisa desenhar um fluxo quantitativo entre as áreas. Como é a movimentação dos materiais de uma área para outra? Como é a movimentação do depósito ali de materiais para a produção? Como é depois quando um produto acabado sai da produção e vai para o depósito ali de produto acabado? Como é esse fluxo? Como funciona? Como que passa por cada equipamento? Por que é importante você fazer isso? Porque no momento que você faz o mapeamento de todo o fluxo ali da operação, você define onde você coloca os pontos de controle
E aí, consequentemente, onde haverá transferência de responsabilidade. Você nunca pode fazer uma movimentação de material de um ponto a outro sem ter um responsável claro do ponto inicial e um responsável claro do ponto final. Não dá para você fazer a movimentação sem ter isso. Então, definir os pontos ali de troca de responsabilidade é fundamental. Se você não faz isso da forma correta, você vai ter problema. Porque aí tem uma pessoa transferindo de um depósito para outro, não tem uma conferência de quem está recebendo o material, e aí depois você começa a conviver com um monte de problema de inventário. Tá? Então, você como responsável pelo supply planning aí como um todo, é fundamental que você ajude a direcionar a solução deste problema, tá? Desse tipo de problema. O que acontece quando você faz isso da forma correta? Você fez todo o mapeamento, você vai descobrir, por exemplo, onde você precisa colocar os seus depósitos virtuais e que depósitos virtuais você precisa ter dentro do sistema ou quais depósitos você não deveria ter, onde tem um depósito que é um limbo ali dentro do sistema que você não está conseguindo visualizar os dados. Então você começa a descobrir um monte de coisa quando você faz esse quantitativo entre áreas. Fundamental que você faça isso da forma correta, ok? E pense o seguinte, tá? Dado que você reorganizou isso, fez o fluxo quantitativo entre áreas, colocou ali os pontos de controle, definiu todos os pontos de controle, deixou isso muito bem estruturado, quem é responsável por cada ponto de controle? Mais um ponto. Quem é responsável? Quem vai controlar? Por que vai controlar? Como vai controlar? Mais um ponto crítico. Se você não faz isso da forma correta, você depois fica sem um responsável por um controle de uma parte, um controle de um depósito, de uma parte da operação, e sem isso você começa a ter vários e vários problemas. Ok? Então, falei de um bloco aqui quantitativo entre áreas. Faça isso da forma correta, desenhe isso da forma correta e, de novo, tá? Talvez você pense, mas eu não sou responsável por isso, eu só sou responsável pelo PCP. Se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, é fundamental que você consiga visualizar o todo, que você consiga entrar aí na operação como um todo. Se você não faz isso, você sofre as consequências de alguma decisão errada, de algum dado errado, ou decisão que está sendo tomada em outra área, ou algum dado errado que está vindo de alguma outra área. Agora, se você faz o mapeamento de forma estruturada, mostra isso para outra área, apoia a outra área ali na construção da decisão, aí você consegue resolver os problemas e entregar muito mais resultado. E aí quem entrega muito mais resultado tem muito mais credibilidade como profissional. Quantitativo entre áreas, fechei esse bloco aqui. Eu vou para o segundo bloco da avaliação e construção dos fluxos. Tá? Segundo bloco de avaliação e construção dos fluxos. Lembre que lá no começo você fez o desenho do seu fluxo ali da operação como um todo. Agora a gente entra na produção. Tá? Os desenhos dos fluxos de produção estão muito bem montados, estão estruturados. Você consegue ter clareza de onde ali na produção, e aí isso vai depender do seu processo produtivo, do seu modelo de produção, onde você precisa colocar estoques de proteção ali dentro da sua produção mesmo. Dependendo do tipo de processo produtivo que você tem, se você tem, por exemplo, um processo produtivo que é baseado em centro de trabalho, você precisa colocar pontos de controle dentro da operação. Se você não tem pontos de controle, você acaba enfrentando ou ociosidade de algum equipamento ali ou gargalo de algum equipamento porque você não colocou o ponto de controle da forma correta. Se tem uma sequência de operações que acontece e vamos supor que você tenha uma operação que tem uma produtividade, uma sequência de 3 operações, ok? Você tem uma operação que produz, a primeira operação produz muito mais do que a segunda, tá? E a segunda produz muito menos do que a terceira.
Entre a segunda operação e a terceira, você precisa encontrar uma forma de construir ali um pulmão. Por exemplo, colocando a segunda operação para operar a 3 turnos ou a 2 turnos, enquanto a terceira operação está operando um turno só. Então perceba como é importante você organizar o seu fluxo produtivo para entender de forma inteligente onde você coloca proteção, como você constrói os seus controles. Um outro ponto que é muito importante quando você olha a manufatura vou dar um exemplo de célula de produção. Se você está trabalhando com planejamento de produção, e você fez esse mapeamento aí que eu falei, onde você coloca os controles, como que você controla, onde você posiciona os seus controles, pode ser que você chegue, tá? Pode ser que você chegue, não. É importante que você chegue nessa conclusão, na conclusão de que você não precisa planejar uma parte da fábrica. Então, por isso que esse olhar para a manufatura é importante. Como que eu faço isso? Como que eu sei que eu não preciso planejar parte da fábrica? Aí você vai ter que avaliar, você vai ter que entender como um equipamento se conecta no outro, como é o seu fluxo produtivo, como tudo funciona. Eu posso colocar aqui um processo simples de Kanban para controlar esse pedaço da operação ou não posso? Faz sentido ou não faz sentido? Eu tenho centros de trabalho com mão de obra muito qualificada, que eu posso delegar isso para esse grupo de operadores aqui, ou eu posso montar um quadro, deixar esse quadro visual aqui, e aí o abastecimento da próxima parte do processo produtivo é feita com base nesse quadro visual. Ou, por exemplo, você tem um Kanban lá no armazém, e aí do armazém, tá? O armazém aciona a produção através desse Kanban. Isso funciona muito bem, principalmente quando você tem uma operação que não depende de mão de obra e se você tem uma relativa ociosidade em parte dos equipamentos. Isso funciona muito bem. Se é um equipamento liga e desliga, que você não depende de mão de obra, dá para fazer isso sem nenhum problema e funciona maravilhosamente bem. Aí você, como responsável pelo planejamento de produção, pelo controle, você não precisa colocar mão e planejar a operação como um todo. Você deixa parte da operação na mão de uma outra pessoa ali que já está na operação. Então, esse é o olhar, tá, da manufatura como um todo. E aí, dependendo do nível de responsabilidade que você tem, nível de autonomia que você tem, nível de influência que você tem na operação, você também pode influenciar na reorganização do layout de manufatura. Por quê? O layout é o posicionamento das máquinas, tá? Mas por que reorganizar o layout de manufatura? Por que isso faz sentido? Por que eu deveria fazer isso? Porque dependendo do posicionamento das máquinas, dependendo de como você estrutura o seu layout ali de produção, você consegue entregar muito mais produtividade ou muito menos produtividade. E aí, se você tem um gargalo ali no seu processo produtivo, se você tem um problema com capacidade de produção, uma reorganização no layout influenciada por você, que é o responsável pelo planejamento de produção, pode mudar completamente o resultado da produção, o resultado da operação. Então, você precisa influenciar esse tipo de decisão. E por isso que eu estou falando aqui sobre controle de operação integrado. Tá? Se você não tem o controle da operação integrado, você não olha para esses pontos também e você fica muito focado ali no planejamento de produção em si, só nesse bloco e esquece estes outros blocos que eu falei até aqui. E recordando, deixa eu beber uma água aqui. Recordando, tá? O que eu falei até aqui. 5 blocos, avaliação do todo, primeiro deles, tá? Segundo, avaliação e construção da fundação. E aí, dentro de avaliação e construção da fundação, eu falei de 3 coisas. Construção da camada de dados, ali que são os cadastros. Aí, dentro de cadastros, equipamentos, produtos e materiais, clientes e fornecedores, pré-movimentos, movimentos e cadastros complexos. Então, falei dessa parte. Segunda parte, dentro de avaliação e construção da fundação, é o mapeamento e avaliação ali dos seus cadastros, e aí passa por avaliar o portfólio de produto, por avaliar o que acontece ali com os seus cadastros. Terceiro ponto, definição da gestão. Então, como você controla tudo isso.
como se você está fazendo o seu cadastro, como quem é responsável por organizar tudo isso, e é não só o cadastro, toda a parte de camada de dados. Por que eu preciso fazer isso? Porque você depende de outras áreas. Você, como profissional de planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda e abastecimento, você depende ali das outras áreas, então você precisa influenciar as outras áreas na solução desses problemas. E aí falei do terceiro bloco, que envolve principalmente, não só manufatura, né, mas é a avaliação e construção dos fluxos, e aí é fluxo dentro da manufatura, esse foi o último que eu estava falando até agora, e fluxos quantitativos entre áreas, porque no momento que você visualiza os fluxos, você consegue colocar os pontos de controle nos locais certos e entregar muito mais resultado, porque você tem mais controle do que está acontecendo. E estamos com 55 minutos aqui de live. Eu falaria sobre os outros 2 pontos com muito mais detalhe, mas eu vou passar aqui rápido nesses pontos para falar deles em um outro dia, talvez na live de amanhã. Hoje é quarta-feira, tem live domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então amanhã tem live mais uma vez e talvez amanhã eu fale desses outros 2 blocos que eu não falei hoje, que é definição dos processos e ferramentas de controle, extremamente crítico, tá? E avaliação e construção dos processos de gestão. Por que definir os processos e ferramentas de controle é importante quando você olha para planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento? Porque a forma de controlar, frequência, enfim, tudo que envolve a forma de controlar, e a frequência de controle é um ponto, muda completamente o seu resultado, mas muito o seu resultado. Eu já entrei em operações que o simples fato de mudar a forma de controle, mudar a ferramenta, estruturar uma análise com mais profundidade, o simples fato de fazer isso mudou completamente o resultado da operação e aí, consequentemente, eu, como profissional, colhi os benefícios disso, crescendo profissionalmente, sendo reconhecido por isso e tendo muito mais credibilidade como profissional. Então, como controlar é fundamental, entenda isso. E por isso que eu falo tanto sobre metodologia, tá? Porque metodologia te diz como controlar. Tem um passo a passo ali, você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e aí você vai ter esse controle, você vai visualizar tudo dessa forma, você vai conectar planejamento de produção, planejamento de materiais, planejamento de demanda, vai estruturar as suas projeções e vai ter muito mais resultado em função disso, porque você antecipa os problemas, você consegue alinhar com as outras áreas de forma muito mais clara e o resultado ele vem com credibilidade, com crescimento como profissional. E mas é impossível explicar metodologia em lives aqui. Impossível, e justamente por isso que eu estruturei essa metodologia e coloquei dentro do método LBP, que está disponível. Tem um link na bio aí do Instagram, se você quiser clicar lá. Entende o método LBP como um todo. Tem uma aula que eu explico como dominar o planejamento, programação e controle de produção, planejamento, programação e controle de materiais. Então eu explico como dominar tudo isso de ponta a ponta e, consequentemente, crescer e se desenvolver profissionalmente, ser muito melhor remunerado por isso, promovido, enfim, conseguir uma oportunidade nova. Tem uma aula de 1h05 que está liberada. Então, clica no link da bio, que tem tudo com muita clareza. E como eu falei, tá? Metodologia. Tudo o que eu falei aqui até agora faz parte de uma metodologia. 80% do que eu falei aqui até agora está dentro do método LBP e isso não te impede de entregar resultado, tá? Não estou falando aqui, entre lá e compre o método LBP. Não é isso, porque o meu compromisso aqui com o Supply Planning é trazer conteúdo gratuito com frequência para que você consiga crescer e se desenvolver profissionalmente, não fique amarrado aí a cursos super caros e consiga crescer e se desenvolver profissionalmente só com os conteúdos gratuitos. Se você não conhece, tem um Instagram aqui,
tá? Com vários conteúdos. Tem um canal no YouTube também, tem muita coisa dentro do canal do YouTube, tem várias aulas dentro do canal do YouTube. E em breve eu volto a colocar mais aulas lá dentro do canal do YouTube. No YouTube é muito melhor porque eu consigo compartilhar a tela, você tem uma tela horizontal, eu consigo escrever ali numa lousa virtual, explicar com muito mais tranquilidade e profundidade para você poder entender como tudo funciona de uma forma muito mais estruturada e clara. Perfeito? Então estamos fechando aqui quase 1 hora de live. Para quem acompanhou parte da live ou para quem está online, tem uma tradição aqui no final da live. Eu peço uma palavra, então coloque uma palavra nos comentários para resumir o que você achou da live, do conteúdo, e não é elogio, tá? É uma palavra se mudou alguma coisa aí na sua vida em relação à live. E agora eu vou colocar minha palavra aqui também. A palavra que eu mais gosto, tá? Conhecimento, boa. Conhecimento, ótimo. Michel, né, colocou conhecimento, muito bom. Este é o objetivo, tá? Levar conhecimento estruturado para 3 coisas, tá? São 3 coisas. Para que você cresça e se desenvolva profissionalmente, é o seu primeiro ponto. Para que a empresa tenha muito mais resultado e para que o país tenha muito mais resultado, tem muita eficiência em manufatura, em operações que você, que é responsável pelo planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento, você tem essa responsabilidade na sua mão e essa alavanca na sua mão para entregar muito resultado. Tenha isso em mente, tá? Tenha isso em mente. Fundamental. Controle, muito bom. Então, vou finalizando a live de hoje. Te espero amanhã, 19h30, mais uma vez. Quinta-feira, 19h30. Um abraço para você e bom fim de quarta-feira. Um abraço, boa noite aí para você.